Então, nosso estudo hoje é no capítulo 17 do livro de Ezequiel. A parábola das duas águias e a videira. Quanto mais eu estudo o livro de Ezequiel, mais admirado eu fico de como esse livro foi escrito, de como a revelação de Deus foi dada para Ezequiel de uma forma que se vê muito pouco nos outros profetas. Ezequiel, ele teve uma revelação surpreendente. Nós vimos que não é como a maioria dos outros profetas, que sempre era, assim diz o Senhor, e falava. Mas Ezequiel, nós vimos que ele teve pregação dessa forma, assim diz o Senhor. Ele teve pregação de forma teatral. Semana passada nós vimos que a pregação dele foi uma história. E a pregação de hoje dele, é uma parábola. E é muito bonita também. Então nós vamos ver a parábola primeiro e depois nós vamos analisar ela. Vamos ler os versículos 1 até o 10. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas, de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. E arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de mercância, na cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a, a pôs junto às grandes águas, com grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia sementes, sarmentos, e lançava renovos. Houve mais uma grande águia, de grandes asas e cheias de penas, e eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio, para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas estava plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Assim diz o Senhor Jeová: ela prosperará? Não lhe arrancará ela as suas raízes? E não cortará o seu fruto para que se seque? Em todas as suas folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes, mas, estando plantada, prosperará. Porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará, desde as auréolas do seu plantio. Muito bem, vamos analisar essa parábola. Bom, então a parábola da grande águia é o seguinte: uma grande águia com grandes asas e com muitas cores. Ela sai de um ponto e vem até o Líbano. Aqui no Líbano tinha um grande cedro. Então ela vem e pega um dos ramos, retira e leva para outro lugar. No lugar desse ramo que ficou faltando, ela planta um outro, que se transforma numa videira. A videira ela ficou grossa, frondosa, ela produziu, para quem não sabe, videira é a parreira da uva. Ela produziu e ela virou o lado dela para o lado que estava a águia. Ela apontou as suas folhas para cá, do lado da águia. E a águia colocou ela num lugar bom, com bastante água, e ela produzia e dava bons frutos, essa videira. Depois na história aparece outra águia, do outro lado. Outra águia, não é a mesma do começo. E a videira que estava virada para cá, de repente ela vira para lá. Ela vira as suas folhas, as suas raízes para o outro lado, para outra águia.
O que acontece com a primeira águia? Ela fica enfurecida. Espera aí, eu tirei o cedro que estava ali, eu te plantei aqui, era para você prestar reverência a mim, mas você não, você se virou para outro lado. O que a águia vem e faz? É uma ameaça de Deus. Essa planta que rejeitou a primeira, ela vai prosperar? Não, não vai. Ela vai conseguir escapar? Não, não vai. A primeira águia vai pegar ela e vai arrancar com raízes e tudo. Essa é a parábola. Eu confesso que eu sempre procuro a compreensão primeiro, antes de partir para outras fontes, para livros, para estudos, procurar na internet e tal. De primeira, assim, é difícil compreender o que significa isso, tá? Algumas coisas, assim, ficou claro por vir estudando desde o começo. Mas acredito que muitos dos irmãos ficaram, o que será? O que significa tudo isso? Bom, o próprio livro de Ezequiel, aqui a própria continuação do capítulo já vai explicar, tá? Lendo até o 10, fica hiper extra difícil de entender. Mas você lendo os versículos seguintes, vocês vão ver que vai ser fácil de compreender. E eu quero deixar o mais fácil possível de compreender, porque eu não vou estar aqui. Então eu quero deixar a minha parte bem feita. Então vamos lá. Versículos 11 e 12. Agora nós vamos começar a compreender o significado dessa parábola, dessa história. Vamos lá. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize agora à casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Dize: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Começa a clarear. Já nessa sala escura, que ninguém estava enxergando muita coisa, já se acendeu uma vela. Essa história, como diz o Senhor aqui, dize a casa rebelde. Para quem está estudando desde o começo, já sabe quem é a casa rebelde. É Judá, né? É o reino de Judá. O reino de Israel já tinha sido arrancado pelos assírios. Então a casa rebelde é Judá, mais precisamente ainda Jerusalém. Então aquele ramo, aquele cedro que nós vimos, que foi arrancado o ramo dele, era quem? Jerusalém, Judá, tá? Então Deus fala, essa profecia está direcionada para vocês, Jerusalém. Não sabeis o que significam essas coisas? Não sabem. Sabe por que não sabem? Porque estão fracos espiritualmente. Por isso que não sabem. Eles não entenderam. Se fosse só a parábola, eles não saberiam que era para eles o negócio. Não ia saber. Mas se eles estivessem com o coração voltado para Deus, eles saberiam. Mas Deus tem que explicar. Quando Deus tem que explicar uma parábola, mostra fraqueza espiritual. Quando Cristo pregou uma parábola lá entre os discípulos, lá em volta de Cristo eles fingiram que entenderam. Fingiram que entenderam, os discípulos. Depois, quando chegou a parte, Cristo falou: vocês não entenderam, né? Não entenderam, né? Vocês estão andando comigo, mas não entenderam. Fraqueza espiritual. Não sabeis o que significam essas coisas? Eis que o rei da Babilônia, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém. Pronto, olha, bem mais fácil. Então essa grande águia, com grandes asas, é o rei Nabucodonosor. É o Império Babilônio. Por que tem grandes asas? É o alcance do império. O alcance do império era muito grande. Sempre no final da Bíblia tem uns mapas aí, e vocês vão ver que o Império Babilônio ele só perdeu para o romano de território. É muito grande, então grandes asas. Por que de várias cores? Tinha apenas de várias cores. Várias e muitas nações embaixo do seu domínio. E Jerusalém foi mais uma que estava embaixo do seu domínio. E tomou, e vamos lá, no versículo 12, diz agora, continuando aqui, eis que veio o rei
da Babilônia e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo. Está aqui o cedro. Está aqui a grande águia, Nabucodonosor. Ele vem e pega um ramo. Tirou, levou embora. Quem que é esse ramo? Já está aqui, ó. Tomou o rei. O rei que estava nessa época, segundo Reis capítulo 24, vamos ler 10 a 15. Quem é o ramo que é retirado? Vamos lá. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos, e o rei da Babilônia levou preso no ano oitavo do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os vasos de ouro que fizeram Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos. E todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Muito bem. Então Nabucodonosor é o que eu falo, fraqueza espiritual, né? Por que fraqueza espiritual? Porque essa parte da profecia já tinha sido cumprida no tempo de Ezequiel. A águia já tinha vindo e arrancado um ramo. Nessa época de Ezequiel fazia parte desse ramo que tinha sido retirado de Jerusalém. Então, aqui no 8º ano do rei Nabucodonosor, ele vai a Israel e retira Joaquim, que era rei, e leva cativo, e leva todos os príncipes, todos aqueles que eram de posição elevada na sociedade judaica, leva todo mundo embora. Então, essa é a parte que significa retirar o ramo do cedro, e eles foram levados. Então, agora nós vamos ver a segunda parte. Nós vemos que ele retirou o ramo, mas que ele plantou um outro no lugar. Nós vamos ver qual que é esse outro. Então vamos voltar lá no capítulo 17 de Ezequiel, para nós vermos o ramo que foi plantado no lugar desse. Então o ramo retirado é o rei Joaquim. Vamos lá. Versículos 13 e 14. E tomou um da semente real e fez concerto com ele, e o trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando até o 14. E tomou um da semente real, Joaquim, tomou um da semente real, o novo ramo plantado, e fez concerto com ele, e o trouxe sobre juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Então, o que está significando aqui? Nabucodonosor, ele pegou o rei Joaquim e todos os poderosos da terra, os ricos, tirou, deixou só os pobres, para que ficasse humilhado, para que essa nação não tivesse chance de se levantar contra ele de novo. Os estrategistas de guerra não estavam lá, o rei não estava lá para comandar, então não tinha como guerrear, eles iam perder facilmente. Mas fala aqui, e tomou um da semente real, e colocou no lugar, e fez juramento com ele, e o trouxe sob juramento. Então esse ramo que é plantado no lugar do cedro, é um outro rei que agora não veio daquela sequência, daquela linhagem que Deus estabeleceu. O rei, está aqui o rei, o primogênito é o rei. Depois esse aqui, morre esse é rei. O primogênito dele é assim que Deus determinou, mas aqui foi interrompido. Nabucodonosor escolheu um homem dentre eles, segundo o seu próprio interesse. E assim foi.
voltando lá em 2 Reis, vamos ver que rei é esse que foi colocado no lugar de Joaquim. Capítulo 24 de 2 Reis, versículos 16 a 18. Vamos lá. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, e todos os varões destros, a esses o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim a Matanias, tio deste, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna. Então, esse ramo que nasceu, que foi plantado, que se transformou numa vinha, como nós vimos lá, numa vide, numa videira, é o rei Zedequias. Então, Nabucodonosor tirou o rei que lá estava e colocou outro e falou, olha, vou deixar você reinando aí, só que você vai reinar embaixo do meu comando. É o que eu faço. Então, esse é o símbolo daquela videira que ela apontava os seus galhos para o lado da águia. Então, o combinado, o correto era que Zedequias ficasse submisso ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Essa era a vontade de Nabucodonosor. Essa também era a vontade de Deus. Deus queria isso. Não é só uma estratégia política. Deus estava castigando Israel pela sua idolatria, pela sua traição, por todas as maldades que se praticava naquela terra. Deus estava julgando. E o julgamento era esse. Deus enviou Nabucodonosor para castigá-los. Mas o rei Zedequias, ele prefere não querer ficar submisso ao rei da Babilônia. Então, quer dizer, ele estava descumprindo uma ordem de Deus. Até pode parecer que, não, ele estava protegendo Israel, o povo de Israel não deveria ficar submisso aos pagãos e tal. Deveria sim, porque essa era uma determinação de Deus, que eles deveriam ficar por 70 anos. Tá certo? Então aqui está o ramo que foi plantado. Mas nós vimos que o ramo, por um tempo, ele ficou virado para o lado da águia, mostrando submissão para aquela primeira grande águia de penas coloridas. Mas depois de um certo tempo, ele vira para o outro lado e ele aponta para uma outra águia, que não é igual à primeira. Elas são avessas, tá? Elas são contrárias uma à outra, tá? Elas são adversárias. Então vamos ver qual é. Voltando lá de novo, Ezequiel 17. Vamos lá. E nós vamos ler dos versículos 15 até o 21. Vamos lá. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito. Rebelou-se contra ele quem? Zedequias. Zedequias fez um juramento que seria fiel a Nabucodonosor. Versículo 15. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou, cujo concerto quebrantou, sim, com ele no meio da Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com companhia numerosa, fará alguma coisa com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, porquanto deu a sua mão, havendo feito todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isto farei recair sobre a sua cabeça. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele,
pela rebeldia com que se rebelou contra mim. Então o rei Zedequias, ele foi um mentiroso, ele mentiu. Ele prometeu sob juramento. Vale a pena lembrar que naquela época um juramento de um homem tinha valor, valia mesmo, era um contrato. Então ele foi um grande mentiroso. Ele falou, olha, eu prometo que eu vou ficar submisso. Mas ele virou para outro lado. Aquela vide virou suas folhas para o outro lado, para outra águia. Quem era essa águia? O Egito. Zedequias foi um mentiroso, um traidor. Ele foi procurar abrigo, ele foi procurar defesa com os egípcios, achando que o exército dos egípcios ia protegê-lo. E aqui Deus fala, né, que, portanto, versículo 19, portanto assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Esse ódio levantado contra Zedequias, que também é levantado contra Jerusalém, não é só orgulho de Nabucodonosor. Não é só isso. Podia falar assim, Nabucodonosor era orgulhoso, o cara mentiu para ele vai derrubar tudo, vai destruir tudo. Não, não era só isso. Era Deus que estava também irado, porque Zedequias mentiu também para Deus. Se mentir para o homem já causa uma grande desgraça, quanto mais mentir para Deus. E Deus fala no versículo 20, estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço e o levarei à Babilônia. Então este homem, por trair, por mentir, tanto para Nabucodonosor quanto para Deus e quebrar esse concerto, olha lá, versículo 19, portanto assim diz o Senhor Jeová, vivo eu que o meu juramento que o desprezou e o meu concerto que quebrou. Por quebrar tudo o concerto, por ser um mentiroso, ele colocou em risco a própria vida e de todos aqueles que tinham ficado em Jerusalém, os pobres. Os pobres tinham ficado na sua terra. Estava ruim, mas ainda estavam lá. Agora esses vão sofrer por causa da mentira do outro. Então nós podemos ver aqui que a mentira, ela é uma desgraça mesmo. Que ela não fere só aquele que mente, ela fere a todos. E eu estou lembrando bem de falar de mentira, porque ontem o pastor Natalino falou isso, né? Se tiver um mentiroso dentro da igreja, ele quebra toda a comunhão, não é? Foi isso que o pastor falou ontem, que a ceia fica todinha manchada por causa de um. Então aqui foi a mesma coisa. Esse mentirosinho estragou toda aquela cidade. E nós vimos nos capítulos anteriores que o sofrimento que eles passaram não foi mole. Lamentações de Jeremias escreveu em lágrimas, porque realmente eles sofreram, tá? E essa outra águia para quem ele vira, as suas folhas é o Egito. E nós vamos ver aqui agora. Vamos lá em 2 Reis, voltando lá, naquele vai e volta, capítulo 24, nós vamos ler o versículo 19 e 20, e vamos entrar no capítulo 25 até 1 a 7. Vamos lá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, falando de Zedequias, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. E sucedeu que, no ano 9 de seu reinado, no mês 10, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei
e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Então tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias decolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. Essa aqui é a paga do mentiroso. Olha o que acontece. Foi arrancado, mas com muito sofrimento. Olha, no versículo 2, e a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Acredito que seja 11 aqui, né? 11 anos. A cidade foi cercada. Não entrava comida, não saía comida. E o povo passando fome lá dentro, né? Versículo 3, aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. E o povo lá dentro. E nós vimos lá que os velhos, quando nós lemos Jeremias, os velhos, a pele deles estava igual cinza, de tanta fome. As mães cozinhavam os filhos para comer. Era terrível o que eles estavam passando, tá? Mas ele também não ficou sozinho ali, sem punição, né? E eu acho que o pior castigo para ele foi aqui, ó, versículos 6 e 7. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias. Levaram ele até o rei da Babilônia, que estava enfurecido. Essa é a parte da águia que vem e arranca a vide com raiz e tudo. Aquela águia, ela mesma plantou. Ela ficou frondosa, bonita, mas fala que no comecinho, fala que ela ficou de pequena estatura. Ela era bonita e dava frutos, mas era pequenininha, porque a águia era maior. O dia que ela decidiu, falou, não, eu prometi para você, eu jurei que eu não ia fazer, mas jurei que eu nunca ia te trair, mas eu vou te trair. Virou para lá, foi arrancada. E esse arrancado aqui, como uma águia que pega com as unhas e tira, com raiz e tudo, foi muito triste para o rei. Olha aqui, ó. E procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias. Se eu fosse Zedequias, primeiro eles degolaram os filhos dele com ele assistindo, e depois furaram o olho dele. Se fosse eu falaria, ó, fura o meu olho primeiro. A última coisa que ele viu na vida foi os seus filhos sendo degolados. Então, esse foi o sofrimento derramado por cima dele. E nós não devemos esquecer de maneira alguma que isso não foi simplesmente por estratégia, por orgulho de Nabucodonosor. Isso foi castigo de Deus. Porque Deus ficou irado no momento em que Zedequias traiu o concerto. E no contexto de 2 Reis, quando você lê aqui todo, você entende que ele foi um mentiroso porque ele realmente, desde o começo, já pensava em fazer isso. Desde Jeoaquim, eles já tinham começado já uma aliança com o Egito, com essa outra águia. Então, o intento da cabeça dele sempre foi já trair aquele pacto que ele fez. E o fim dele foi triste, né? Realmente foi muito triste. Ele ficou com os olhos vazados, depois de ver seu filho sendo degolados, e ataram com 2 cadeias de bronze, e tornou-se aí um prisioneiro, tá? Então, essa aí é a interpretação a respeito da águia. Mas essa história aqui não precisava ainda terminar com um final tão triste. Ela podia acabar com um final feliz. E ela vai acabar, sim. Mas antes da gente encerrar esse capítulo, que o final dele eu posso garantir para vocês que é de esperança, ainda assim nós vamos projetar essa profecia para o futuro. Que nós temos visto que tudo que acontece aqui
acontece no futuro. Nós temos lido Ezequiel, comparado a mensagem com a nossa vida de hoje, trazido essas lições para a igreja, e nós também temos visto as profecias de Ezequiel e projetado para o futuro. E tem uma profecia para o futuro que é muito semelhante, que fala também de águias. Então, hoje, a situação continua a mesma. A história vai se repetindo. No tempo lá de Judá, Deus usava os profetas para avisar: olha, vocês estão vivendo em pecado, vocês estão vivendo uma vida contrária da que eu planejei para vocês. Vocês eram para ser prósperos, vocês eram para ser uma bênção na terra, vocês eram para abençoar as nações em redor de vocês. Mas vocês se tornaram numa maldição por causa da maldade de vocês. Vocês esqueceram o concerto que fizeram comigo, o juramento que fizeram comigo de me ser fiel até a morte, ainda que isso custe muito para vocês. Então Deus foi avisando, até que caiu aí o julgamento sobre eles. Foi Nabucodonosor, que foi um julgamento terrível. Hoje, nos nossos dias, a história continua sendo a mesma. Hoje Deus está avisando, através dos seus profetas, os verdadeiros, tá? Mas hoje eu vou chamar de profeta, né, no sentido daquele que prega, os pregadores. Através dos pregadores verdadeiros e sinceros do Evangelho, Deus tem avisado ainda, nos dias de hoje. Arrependam-se. Começou lá com João Batista. Arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. E Cristo, ele vai vir como uma águia também. Todo olho verá ele vir lá de cima. E ele vai arrancar o governo da terra também com a mesma força, com a mesma veemência. E os verdadeiros e sinceros servos de Deus estão anunciando essa mensagem. Arrependam-se e creiam em Cristo. Arrependa-se e creia no Evangelho, porque ele vai vir julgar. A paciência de Deus não vai durar para eternamente. Deus tem um tempo estabelecido. Nesse tempo ele vai cometer juízo. E nós vimos a história da águia arrancando. E nós vimos que na volta de Cristo é muito semelhante a isso. Cristo ele volta destruindo mesmo o mundo, o governo que vai estar instaurado na terra do anticristo, e todos aqueles que aceitaram a sua marca, se dobraram a ele, todos esses serão arrancados dessa forma também. Terrível, tanto quanto foi. E no capítulo 19, nós vimos a volta de Cristo. E nós vamos lembrar um pouco daquela história da águia. Eu vou ler um pouquinho do versículo 11 aqui, vamos ver até onde eu leio, só para mostrar como é que vai ser a vinda de Cristo. Mas não é esse o alvo que eu quero ler aqui nesse capítulo. Versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas diademas, muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. É a volta de Cristo. Glorioso, montado num cavalo branco, mas com a sua espada. E no versículo 13 fala, estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Era o sangue dele mesmo? Não. O sangue de Cristo foi derramado uma única vez e nunca mais. Nenhuma gota daquele sangue vai ser derramada de novo. De quem era esse sangue? Dos inimigos. Muito bem. Uma veste manchada com o sangue dos inimigos. Então hoje o aviso do Evangelho é tão banalizado, é tão esquecido, a gente prega, a gente fala e as pessoas não dão bola. Eles querem curtir mais um pouco do mundo, acham que está gostoso, acha que está bom, mas esquece que aquele Cristo que a gente prega, aquele que veio para sofrer, aquele que veio para morrer, aquele que deu o seu sangue por nós, aquele que foi obediente e submisso ao Pai até o último momento, que não abriu sua boca quando estava sendo açoitado, que não revidou. Esse Cristo tão amoroso, tão maravilhoso,
ele é o Cristo de hoje. Mas quando ele voltar, ele volta como juiz. Ele não volta mais como cordeiro. Agora é o leão de Judá. E ele volta para despedaçar os inimigos. Por isso que a sua veste era manchada de sangue. Tudo bem, o que tem a ver com a águia? É mais ou menos o que Nabucodonosor fez, tá? O que Nabucodonosor fez, todo aquele sofrimento que ele aplicou em Jerusalém, é uma comparação bem pequena. Vocês já viram quando tem uma maquete num prédio? Você vai lá, tem um predinho assim, né? Aí você olha nele e olha no de verdade, é a mesma coisa, igualzinho, é uma maquete. Então aquele sofrimento aplicado em Jerusalém, que já foi terrível, é só uma maquete do que vai ser o fim dos tempos para aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo. Versículo 17, vamos ler. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e do que sobre eles assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Essa é a comparação. Essa águia que arrancou ali com raiz e tudo, ainda é só uma sombra do que será o fim dos tempos, a grande tribulação. Então, para quem não fez o concerto com Cristo, pode ter certeza de que você corre um perigo muito grande. Porque Deus não vai ter misericórdia nesse tempo, a misericórdia é hoje. Hoje Ele está misericordioso, hoje Ele está de braços abertos, hoje o caminho está livre, a porta está aberta para você ir. Mas quando chegar esse tempo, as aves do céu vão comer, vão se banquetear com a carne dos homens. E precisamente com a carne dos homens que rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Evangelho. Uma vez me perguntaram, qual é o maior pecado? O maior pecado é rejeitar a Cristo. Esse é o maior. Não existe pecado maior que esse. Não existe. Pode falar para mim qualquer um. Assassinato, estupro, não existe. Não existe um pecado maior do que você rejeitar a Cristo. Porque o amor que Ele demonstrou foi muito grande. Foi imensurável o amor que Ele demonstrou. Cristo se humilhou, Ele desceu lá do seu trono de glória. Desceu lá de onde Ele estava para se fazer como um de nós e sofrer todas as afrontas e humilhações sem merecer. Então quem rejeita a Cristo vai estar rejeitando a salvação que Ele oferece. E vai ser assim. Assim como também nos tempos de Ezequiel, voltando lá para o passado, rejeitaram a mensagem dos profetas que foram por Deus enviados para trazer uma mensagem de: vocês podem se livrar desse sofrimento que está prometido. Só basta vocês se arrependerem. Muito bem, mas a história aqui das águias, ainda assim, nós podemos encerrar ela com um final feliz, tá? Nem tudo é sofrimento, nem tudo é dores. Versículos 22 a 24. Então, vou relembrando, fazendo um check-up. A águia veio, tirou o ramo do cedro, plantou uma vide no lugar, falou: olha para mim. A vide olhou para outra águia, ela veio, arrancou. Então agora a terra estava sem rei, a terra estava desolada, era uma terra boa para plantio, mas não tinha nada plantado. Versículos 22 a 24, vamos ler aqui. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei, do principal dos seus renovos cortarei, o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e será um cedro excelente. E habitarão debaixo dele todas as aves de toda a sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu,
o Senhor o disse e o farei. Maravilhoso, né? Isso aqui, a primeira vez que eu pude compreender aqui o significado, me dá vontade até de chorar, de tão bonito que é. A águia fez o que fez, arrancou, tirou, deixou a terra. Agora não é águia, agora é o Senhor, é o Deus de Israel que está falando. Eu também vou tomar daquele cedro que foi desprezado, no lugar dele foi plantada uma videira, eu vou arrancar também do topo dele, tá? Do topo do cedro, um renovo, e eu vou plantar sobre um alto monte e um alto e sublime monte. Agora é Deus que está plantando, está tirando daquele mesmo cedro que foi tirado, ele está escolhendo do melhor ramo uma muda, vamos dizer assim. No monte de Israel plantarei e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente. Alguém arrisca dizer qual cedro é esse que foi plantado? Aê, muito bem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Mas a ênfase é Cristo. Olha lá, no monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos. Aí somos nós, os ramos. E dará fruto. Que fruto é esse? Fruto de justiça. As boas obras dos santos, da igreja. Esse fruto que para Deus é doce, é agradável, quando o crente produz, tá? E se fará um cedro excelente. Esse cedro aí, águia nenhuma vai tirar o raminho dele. Esse cedro é muito alto, não tem águia que vai subir lá. Esse cedro está junto ao ribeiro, ele produz, ele é forte, o vento não derruba ele, ele é poderoso. E habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Quem são as aves? São os crentes em Cristo, todos debaixo da sua sombra, protegidos. Vai cair todo aquele mal sobre o mundo? Vai, mas nós estamos embaixo da sombra dele. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, Jerusalém, árvore alta, orgulhosa, caiu. Elevei a árvore baixa, Cristo, rejeitado, um coitado, um pobre coitado que ninguém deu valor. Essa árvore vai ser levantada. Sequei a árvore verde, aqueles que se achavam os poderosos, né? E fiz reverdecer a árvore seca. Olha que maravilha! E fiz reverdecer a árvore seca. Uma lembrança aqui da ressurreição. Uma árvore, depois que ela seca, tchau, obrigado, não vai dar mais nada. Pode esquecer. Mas Deus faz ela reverdecer. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Uma mensagem que eu achei muito bonita e que com certeza vai servir para a vida de cada um, as lições que nós aprendemos aqui hoje, e também aprendemos mais sobre a profecia de Ezequiel.